Que é dentista, a Isabela Gren, que veio conversar conosco sobre o que é periodontia. Periodontia, isso mesmo? Periodontia. Isso. Gente, eu treinei isso a noite toda e não consegui falar. Isabela, obrigado pela presença em nosso programa. Bom dia. O que é periodontia? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Granja. Obrigado pelo convite. Bom, a periodontia é a especialidade da odontologia, que a gente cuida dos tecidos que dão sustentação e suporte ao dente. Para o dente ficar na nossa boca, ele precisa de algumas estruturas que permitam isso. Então, a gente lida tratando as doenças que atingem o osso, o cemento, o ligamento e as fibras do ligamento que sustentam esse dente na nossa boca. A gengiva, obviamente, faz parte desse contexto. Isso. É uma parte mais problemática da boca, a gengiva, ou não? Tem 3 tipos de doenças que a gente pode ter na nossa boca, né? O câncer bucal, que graças a Deus tem uma menor incidência. A doença cárie, que já é conhecida, né? Faz parte do cotidiano do tratamento dos nossos pacientes. E a doença periodontal, que atinge basicamente a gengiva e o osso, essas estruturas que sustentam o dente. A gengiva ela faz a parte de proteção da raiz. A raiz do dente ela fica inserida no interior do osso e a proteção dos agentes externos é feita através da gengiva. Então, se a gente acumula bactéria por falta de higiene oral, do uso do fio dental da escova, essa gengiva inflama e aí a gente tem sangramento gengival, gengiva inchada, vermelha, que é característica da doença periodontal. Diferente da cárie. A cárie a gente tem o dente que está sendo atacado pelas bactérias e na doença periodontal a gente tem a inflamação da gengiva e o desgaste do tecido ósseo. Mas dizem que a inflamação da gengiva é por falta de usar fio dental. Tem uma lógica nisso? Isso, tem. Toda vez que a gente deixa de higienizar a nossa boca da maneira correta, usando o fio e a escova, a gente permite o crescimento de bactéria. E essas bactérias causam a destruição óssea e a inflamação. Então, o único método de prevenção da doença periodontal, graças a Deus, é um método barato, que é o uso do fio e da escova. Não tem nenhum remédio que a gente precise tomar ou nenhum líquido que a gente use para fazer bochecho. Se a gente não remover essas bactérias mecanicamente com o fio e com a escova, a gente vai desenvolver a doença periodontal. E o primeiro sinal clínico é a gengivite, que é quando a gente tem a gengiva sangrando, vermelha, inchada, inflamada. Se a gente deixar essa doença prolongar, aí a gente já passa para um nível mais grave, que é onde a gente tem destruição óssea. E aí a gente perde o osso, nossos dentes ficam moles, e aí a gente já parte para a perda dos elementos dentários realmente. Então, o mais importante é a prevenção, com certeza. Agora, Isabela, isso tudo é em decorrência da não escovação ou da má escovação? Porque o grande problema é esse, né? As pessoas, não, mas eu escovo os dentes todo dia, mas como, né? Eu acho que essa é a situação, não saber escovar os dentes. Isso é o que mais a gente ouve no consultório, né? O paciente periodontal, ele é um paciente que não sente dor. Então, quando ele chega ao consultório, ele fica inconformado de perder os dentes dele, porque ele acredita que ele escova. Não acho que ele não escove, mas ele escova da maneira errada. Ou ele não usa o fio após todas as refeições, ou ele não faz a escovação após todas as refeições. Um hábito que os pacientes têm de relatar para a gente, mas eu escovo 3 vezes ao dia. E a gente relata, mas o senhor come só 3 vezes ao dia? A gente tem gente que come o dia inteiro, que mastiga o dia inteiro, que come 6 vezes ao dia e não faz o uso da escova e do fio dessa forma. Então, não é tanto por conta da falta da escovação, mas do uso correto do uso do fio e da escova. E aí o periodontista entra para ensinar o paciente a como cuidar dos dentes da maneira correta. Eu fiquei interessado em saber, a gente costuma chamar tudo assim, dentista, né? Isso. Mas a odontologia, ela tem, no caso, a periodontia mas quais divisões? São várias especialidades que a gente tem. A gente tem odontopediatria, periodontia, endodontia, odontologia social e coletiva, implantodontia, ortodontia, prótese dentária, tem inúmeras especializações. As pessoas, de uma forma geral, costumam ter muito medo de ir ao dentista. Mas ele não pensa isso na forma de tratamento, né? Não. Ele relaxa com o dente depois que piora que ele teme. Mas esse pavor todo, ele merece esse receio todo ou é mais um mito?
Olha, Grande, eu acredito que os tratamentos antigamente realmente eram diferentes do hoje em dia, né? Graças a Deus a ciência evoluiu, a odontologia evoluiu. Então, eu não sei atender um paciente com dor. Então, meu paciente senta na minha cadeira, com certeza ele não está ali para sofrer, ele não está ali para sentir dor, eu estou ali para resolver o problema dele. E ele ficar em casa sem tratamento, com certeza ele vai sentir dor. Então, a melhor opção é ele sempre procurar o consultório e com certeza a gente vai estar atendendo para eliminar a dor e a doença do paciente. Agora, tem muitas pessoas que têm trauma, sim. A gente pega adultos que passaram a infância fazendo tratamentos odontológicos que não eram dessa forma e realmente são traumatizados. Tem paciente que chora, que sente muita dor, que desmaia na cadeira. O trauma de alguns pacientes é muito grande. E qual o período que a pessoa deve ir no dentista? Então, a gente, quando começa um tratamento periodontal, a gente, de acordo com o perfil de higiene do paciente, a gente coloca ele num programa de manutenção. Existem pacientes que eles não conseguem higienizar em casa, então ele vai ser um paciente que vai voltar todo mês ao consultório. E tem pacientes que voltam de 3 em 3 meses, de 6 em 6, uma vez ao ano. Depende do grau de comprometimento dele com o tratamento e o quanto ele consegue higienizar em casa. Interessante isso. Porque as pessoas, você falou bem, as pessoas só lembram do dentista quando está sentindo a dor. E nesse prazo todo ele não lembrou porque ele está destruindo os dentes, né? Rapaz, não fala isso não, porque eu estou 1 ano sendo dentista. Meu Deus do céu, eu tô com vergonha, cara. Dentista é algo que a gente... Tô com vergonha. Mas você já marca aqui um horário e vai. Eu marco o horário e já vou, né? É claro, Rapaz, fala isso não, velho. Mas quantas pessoas estão mais ou menos imaginando Imaginando, isso? é mais ou menos isso, porque as pessoas tendem a relaxar sobre a saúde bucal. E essa questão é importante porque você acaba levando a boca, além do alimento, é o garfo, que tem um monte de bactérias, é a colher, é a mão toda hora, que enrói unha toda hora, é o dinheiro, bota a mão na boca e limpa. Vai esquecendo. E toda hora, isso é uma bactéria, isso, de certa forma, pode ocasionar uma doença. Sim. E é perigoso. E a porta de entrada do organismo, né? É a porta de entrada do organismo. Agora, Isabela, você falou sobre a questão da gengiva. Quais os principais sintomas que a pessoa tem que perceber para que tenha a sensibilidade na gengiva? Como eu falei, a doença periodontal é uma doença que não dói, né? Então, o paciente dificilmente procura tratamento, a não ser quando ele percebe que ele está com uma inflamação. E o primeiro sinal é o sangramento. Os pacientes têm por hábito de imaginar que o fio dental machuca. Eu usei o fio, sangrou, então eu paro de usar. E aí você só aumenta a sua inflamação. E quando você for usar o fio dental vai sangrar, você para de usar e você não procura o consultório. Então, o sangramento gengival é o primeiro sintoma. O sangramento no ato da escovação. Da escovação. Tem pacientes que a inflamação é tão grave que até o ato de falar, ele movimenta o lábio que encosta na gengiva e ela sangra. Nossa. A gente já chama de sangramento espontâneo. É quando já está no nível avançado da doença. E aí o paciente, quando chega ao consultório, geralmente é com uma perda óssea tão grande que o único tratamento que a gente tem é extração. Não tem mais jeito. Se ele vier para a gente num momento mais anterior, a gente consegue ainda fazer alguns enxertos ósseos, manter o dente na boca. Mas dependendo do nível de perda óssea dele, o único tratamento é a extração. Porque a gengiva ela acaba comprimindo a base do dente? Para perder o dente dessa maneira? Não, na verdade é que essas bactérias que a gente deixa na boca, elas liberam produtos que causam reabsorção óssea. Então, o dente sem osso, ele fica mole, não tem como manter. Corroendo, é isso? Isso, destruindo mesmo o osso. Quando a gente pega uma radiografia de um paciente com doença periodontal avançada, a gente consegue mostrar para ele aonde deveria estar o nível do osso e aonde está. E aí é característico de um paciente periodontal mobilidade, os dentes separados, eles começam a se mover, né? Não tem mais osso segurando ele. E aí a gente tem que partir para a extração, infelizmente. Como é que está, claro, baseado nos seus atendimentos, a saúde bucal do campista, por exemplo? Hoje em dia, com o advento da fluoretação da água de abastecimento, a cárie é uma doença que tem a menor incidência. Hoje em dia a gente está vendo o aumento da doença periodontal por conta disso. Então o paciente já consegue ter instrução de higiene oral, de cuidado em relação à cárie, e a doença periodontal a gente está pegando bastante. Hoje em dia a gente tem uma parte da periodontia que é chamada de medicina periodontal, que a gente relaciona as doenças sistêmicas que a gente tem no nosso corpo com as bactérias que tem na boca. Então, como o Vitor falou, a boca é a porta de entrada para muita coisa, a saúde realmente começa pela boca. Se a gente tiver um acúmulo de bactéria, essas bactérias vão interagir com o restante do nosso corpo. A nossa boca não está separada do nosso corpo.
Então, a gente vê hoje em dia muitos pacientes diabéticos, hipertensos, com problemas cardíacos, gravidez, muitas gestantes com gravidez de alto risco, com parto prematuro, justamente por ter a origem dessa infecção bacteriana na nossa boca. Eu faço atendimento na prefeitura, no meu consultório, eu atendo no Centro de Referência da Mulher, então atendo um público muito grande de gestantes. E a gente vê que tem muita gente com doença periodontal, com certeza. E é uma doença grave que, infelizmente, ela acaba levando à perda dos dentes, mas hoje em dia a gente consegue relacionar ela também com algumas doenças sistêmicas. A diabetes, por exemplo, é um fator de risco para a doença periodontal. A gente pega um paciente diabético, um paciente fumante, com certeza ele é um paciente que tem maior chance de desenvolver doença periodontal. E essa parte de sangramento, então, ainda acaba sendo um agravante. Tem alguns pacientes que descobrem a diabetes porque vão ao consultório. E a gente verifica que é um paciente que tem um grande número de abscessos dentários, a gente vê vários dentes com infecção, com pus, com sangramento. E a gente questiona, o senhor é diabético, a senhora é diabética? Não, nunca fiz exame. E a gente referencia ele para o médico, acaba descobrindo que ele está com diabetes, porque ele fez uma consulta odontológica. Caramba, você vê, complexidade, essa ligação toda que tem, porque quando a Isabela falou das várias áreas que tem, porque você pensa assim, boca, dente. O dentista trata e está tudo bem. Só que é tanta coisa, né? Implante. Uma coisa que eu não sei se é parte da periodontia, mas se a senhora pode falar também, que é a situação de canal. Tem muita gente que tem medo. O que é propriamente o chamado canal? Essa já é a especialidade chamada endodontia. É a outra doença que começa com a cárie, né? A partir do momento que a gente juntou bactéria, e deixar claro assim, a bactéria que causa a cárie, que causa a doença periodontal, são duas distintas. Geralmente, o paciente que apresenta doença periodontal, ele não tem dente cariado. Ele perde os dentes inteiros, sem restauração nenhuma, porque essas duas bactérias não conseguem conviver ao mesmo tempo na boca. Então, quando o paciente tem um acúmulo de bactéria que causa a cárie, ele tem a liberação de ácido em cima do dente e aí destrói o dente, abre um buraco no dente. E aí, à medida que o paciente não procura atendimento odontológico, essa lesão de cárie vai aumentando. E ao invés de ela ficar contida apenas do esmalte, ela vai para a raiz do dente, no interior da raiz que a gente chama de canal. Dentro do canal é onde a gente tem a polpa do dente, que tem vaso, artéria, nervo. E aí, por isso, o paciente sente dor. Quando a cárie atinge o canal, chega ao nervo do dente, ele sente muita dor. São aquelas dores que dão de madrugada, final de semana, que o paciente sente muita dor realmente. E dor de dente é uma das piores, né? É verdade. Dor de dente Porque quando eu tinha dor de dente quando era pequeno, meu pai me ensinou, porque tá no lado esquerdo, você passa o gelo na mão esquerda. Você tá no lado esquerdo, passa gelo na mão. Era assim? E funcionava? Pra me enrolar até no outro dia, entendeu? Pra não seu precisar pai, ir à noite. Seu pai, antes de ser psicólogo, ele foi bruxo. Bruxo. Mas você nunca aprendeu isso, não? Ela aprendeu, porque ela deu risada. Por favor, existe algum método desse na faculdade que você aprendeu? Comprovado cientificamente, não acredito que não. Então, por favor, você não ficar usando gelo de madrugada? Como é que as pessoas... Eu nunca compreendi, desculpa, eu nunca, Isabela, eu nunca compreendi. Por que você está doendo? Por que eu passo o gelo na mão esquerda? É pra você perder tempo com gelo aqui, o gelo começa a queimar o seu dedo e você esquece a dor do dente. A ideia é direcione a dor para o outro lugar. Exatamente, sinta uma dor de cada vez. Me enganou. É a acupuntura do gelo. Me enganou. Bom, como é que então as pessoas, para se livrar desse gelo aí, porque isso é uma furada, como é que faz para poder marcar horário? Onde a Isabela atende? Isso, eu estou no consultório no edifício Alexander Flame, na Conselheiro Otaviano, 5º andar, sala 504. Muito bom. Tem então algum telefone? Tenho 3052-4996. 3052? 4996. Isabela, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Volte outras vezes. Obrigada a vocês, bom dia. São 8 horas e 26 minutos, ligue para cá, 2723-4294, chama o intervalo comercial, volto já, é rápido, não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável. Que a nossa água era aprovada pelos melhores laboratórios do país, isso você já sabia. A novidade é que, confirmando a excelência de nossos serviços, Águas do Paraíba conquistou o maior e mais importante reconhecimento no Brasil. É o selo de qualidade ISO 9001-2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Águas do Paraíba,
Muito mais qualidade de vida para Campos. Agora com o selo ISO 9001-2000. Na Banca do Coliseu, você tem as melhores opções, revistas, jornais, cartão telefônico de todas as operadoras e mais, ingressos dos melhores shows da região. A Banca do Coliseu fica na Praça São Salvador, em frente ao Ninho das Águias. Banca do Coliseu, a sua melhor opção. Direção de Coliseu. O programa Rio Leite, uma iniciativa do governo do Rio de Janeiro, mudou a vida de muita gente no interior do estado. Não tinha oportunidade de empregos aqui no campo. Hoje aqui está sendo um exemplo na nossa propriedade, porque a gente recebe incentivo do governo e a gente está produzindo muito e eu fico tranquilo porque eu sei que o meu leite é um leite de qualidade e hoje eu sou unidade demonstrativa do estado do Rio. E o leite é uma coisa que emprega. Leite é uma coisa que mantém uma família na roça. Tem várias pessoas que já começaram a voltar. Nós nos sentimos orgulhosos de saber que hoje nós não precisamos sair da sua cidade para procurar emprego em outros lugares. Hoje existem empresas de nome. Quando eu tiver o meu filho, eu sei que ele vai ter um futuro melhor. Eu fico feliz de estar aqui, morando aqui na minha região e sabendo que eu consigo sobreviver daqui da minha propriedade. O Rio de Janeiro mudou. A vida de muita gente está mudando junto.